porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Levantem a cá, não precisa nem abrir a Bíblia. Repitam comigo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora todos, Deus, eu e o mundo. Como nos relacionar? Sentai-vos em nome de Jesus. Eu também não. Aleluia. Queridos, diante da evolução que estamos vivendo, ser um jovem cristão ou conquistar jovens para Cristo é um desafio. Então, quando nós pensamos em uma juventude cristã ou na juventude como um todo, automaticamente as pessoas agregam a este termo jovem a questão das drogas, da criminalidade, do sexo precoce, da gravidez indesejável. E muitos líderes, pastores, pais, têm vivido um desafio muito grande nestes últimos dias, em que a maior preocupação do mundo e da mídia é promover atrativos para os jovens. Atrativos estes que nos encantam, que chamam a atenção, que é prazeroso ter e fazer. E como os jovens estão em um momento de evolução contínua, eles estão sempre abertos a desafios, a coisas diferentes, aquilo que ainda não foi percebido por ele mesmo, que o fim daquilo pode lhe gerar grandes problemas. Então vivem em uma contínua aventura, vivem sem pesar a responsabilidade da sua própria vida e muito menos dos seus feitos. Então a relação do jovem com o mundo está perfeita. A relação do jovem com as coisas que o mundo oferece está ok. Não tem o que melhorar, porque se melhorar dá morte logo. E a nossa afinidade com aquilo que o mundo está trazendo é algo tão tremendo, é algo tão sobrenatural, que os jovens estão convencendo a nós líderes, a nós pastores, a nós pais, que tudo isso que está acontecendo é normal e faz parte da evolução. E infelizmente isso de fato já entrou no entendimento de muitos líderes, pais e pastores, que de fato, pelo mundo ter evoluído de tal forma, é necessário que alguns preceitos cristãos, que algumas normas do Evangelho, elas sejam ou suprimidas ou simplesmente eliminadas, para que nós mantenhamos os jovens perto de nós, dentro das nossas igrejas. E quando nós começamos a avaliar esta questão, percebemos que temos jovens na igreja, mas não com o propósito de reino, e sim com o propósito daquilo que massageia o seu ego, que massageia a sua própria alma. Então, como nos relacionar com Deus diante de um mundo que se preocupa em exatamente tirar esta relação entre mim e Deus, entre
última oração intercessória, ele diz claramente em João 17, salvo engano, que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Logo, Jesus Cristo define que ele exige que aqueles que façam parte do seu reino até usufruam das coisas que o mundo oferece, não perdendo a relação e nem a comunhão com ele. Jesus Cristo, ele é bem claro, ele é bem enfático na sua proposta. E a proposta de Jesus Cristo é, dentro deste mundo onde nós estamos, implantar um reino que chame a atenção do mundo. Só que o mundo criou uma estratégia de forma tão viril, tão maquiavélica, tão diabólica, que nós abrimos as portas das nossas casas, das nossas igrejas para o mundo e não estamos apercebidos. E é exatamente sobre esta relação que nós queremos falar, porque sabemos que o homem é um ser social, e na condição de ser social, o homem foi criado para viver em comunhão, literalmente em comunhão. Mas esta comunhão, na condição de ser social, voltado para a visão cristã, a primeira comunhão do homem, do jovem, deve ser com o seu Criador. É o que nós chamamos de uma relação vertical entre Deus e o mundo, ou entre Deus e nós que estamos no mundo. E nesta relação vertical, nós vemos a preocupação de Jesus Cristo quando os discípulos perguntam a ele como eles deveriam orar. Mateus capítulo 6. E Jesus Cristo mostra no início da oração como deve ser a oração. A oração deve ser relacionada àquele que está no alto para nós que estamos aqui embaixo. Ele mostra de forma bem clara: Pai nosso que estás lá em cima, nos céus, nós o santificamos porque tu és santo, e tu, na condição de santo, estás separado da tua criação. E aí nós reconhecemos a santificação que está no seu nome e diz: venha a nós o teu domínio, venha a nós o teu reino, venha a nós a tua autoridade, venha a nós o teu poderio. E definimos: seja feita a tua vontade. Então, quando nós definimos seja feita a sua vontade, estamos dizendo: a minha comunhão primeiro é contigo. Nós precisamos entender que se nós não estivermos apercebidos, não estivermos atentos, que a nossa comunhão primeiro é com Deus, nós abrimos mão da nossa comunhão com Deus por causa da comunhão horizontal. E a comunhão horizontal é a comunhão dos semelhantes, dos seres entre si. E nós prezamos, valorizamos mais a comunhão horizontal, a comunhão entre mim e os outros homens, do que primeiro a minha comunhão com o próprio Deus. A maioria de nós, jovens, envolvidos pela questão do desafio, envolvidos pela questão os meus hormônios estão hormônios mesmo, né? Estão a mil, eu estou como se fosse um vulcão em erupção. Já ouvi essas falas. Quando nós começamos a fazer esta citação, automaticamente nós estamos nos distanciando da nossa relação vertical e começamos a nos preocupar com a minha relação com o nosso próximo. E na maioria das vezes, quando eu me preocupo com a minha relação excessivamente com o meu próximo, eu começo a abrir mão da minha relação com Deus. A maioria de nós jovens, às vezes deixamos de estar na presença do Senhor para estar com o nosso amiguinho. Deixamos de estar na presença do Senhor para ir para um passeio. Deixamos de estar na presença do Senhor para ir namorar. Não sou contra, também gosto e faz parte, mas no seu momento certo. Nós abrimos mão de tudo isso, ou nós abraçamos tudo isso e abrimos mão do Senhor. Então a relação entre mim e Deus está sendo quebrada. A relação entre mim e Deus está sendo destruída. E nós não estamos atentos a isso. Porque o Evangelho presente, ele tem a preocupação de levar para a mocidade simplesmente momentos de prazer, momentos de satisfação, com badalações e muito lazer. E esquecemos de levar para este jovem aquilo que liga eles a Deus, que se chama santidade, sem a qual ninguém
Senhor. Então, se eu quero ter uma vida em comunhão com Deus, eu preciso primeiro estar voltado para a vontade do meu Deus. Quando eu estou voltado para a vontade de Deus, é fácil lidar com meu irmão. Quando eu estou voltado para a vontade de Deus, eu sei respeitar meu irmão. Quando eu estou voltado para o querer de Deus, eu sei até onde eu posso ir. Quando eu estou voltado para o querer de Deus, eu sei dizer não. Quando alguém me chama para praticar alguma coisa que me afasta, que me distancia do Senhor, quando eu estou em uma relação estreita com Deus, o inimigo, ele não se aproxima tanto de nós, porque sabe que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daquele que os teme, os livra e o guarda. E quando o Senhor define isso, ele está dizendo: se aproxima de mim, que eu sou responsável por você. É por isso que ainda em Mateus ele diz de forma bem clara, estendendo isso a toda a humanidade: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo: buscai primeiro a relação com Ele, buscai primeiro a relação com o Senhor. E quando buscamos a relação com o Senhor, Ele e o Senhor se comprometem de todas as outras coisas conosco. Tenho dito, onde tenho passado para alguns jovens, o seguinte: a maioria de nós estamos preocupados com um espaço ao sol. É errado? Negativo. É perfeito. Você preocupado com o seu bem-estar, você preocupado com a sua busca intelectual, você preocupado com um aprimoramento profissional, você buscando recursos tecnológicos para investir em você mesmo. Perfeito, desde que isso não tome o lugar de Deus na sua vida. Porque a maioria de nós, quando estamos indo para as nossas universidades, as nossas faculdades, a primeira coisa que fazemos é: não tenho tempo para a relação vertical. O tempo acaba para a igreja, o tempo acaba para Jesus, o tempo acaba para você ter comunhão com seus próprios irmãos na igreja. Você automaticamente começa a dizer: o meu nível agora é outro, o seu nível está mais comprometido, o seu nível está a ponto de você entender que o seu irmão precisa agora mais de você do que antes, e não você se distanciar dele. E às vezes nós não entendemos isso e quebramos esta relação, e quebramos esta comunhão, e quebramos este envolvimento. Tenho dito que não tem necessidade de você abandonar a Deus para conquistar um lugar ao sol. Tenho dito que você não precisa frear a sua busca pelos céus porque está em uma universidade ou faculdade. Tenho dito estas coisas porque a nossa busca está esfriando a nossa fé, e o Senhor se
escreve uma citação de Deus para o seu povo, porque eu sei os pensamentos que penso de vós, aleluia, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Ela diz: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor estava dizendo para Jeremias: eu sou o maior preocupado com vocês. Glória a Deus. Sabe o que é você ouvir isso de Deus? Eu sou mais preocupado com você do que você mesmo com você. Deus estava dizendo: pare, reflita, avalie a sua condição, porque o meu pensamento com vocês não é de guerra, é de paz. Eu não tenho um pensamento que venha destruir a comunhão de vocês, nem com o Criador e nem com a criatura. Deus não tem nenhum interesse em quebrar isso, porque Ele sabe que quando estamos em comunhão com Ele, é fácil lidar com o irmão. A gente respeita o irmão, respeite com o irmão. Me permita a franqueza, está faltando isso. Se isso está faltando, como eu posso dizer que a minha relação entre Deus, eu e o mundo que está à minha volta está em paz? Porque você precisa entender o mundo de algumas formas. O mundo em que você está, porque o mundo que você está dentro do mundo que aí está. Você precisa entender que são dois mundos distintos dentro de um mesmo mundo. O seu mundo está dentro deste mundo cão. O seu mundo está dentro deste mundo que quer tirar você de Deus. O seu mundo está ilhado pelo mundo onde o diabo é o Deus dele. O seu mundo está cercado por pessoas que não perdem você de vista, que acusam você quando você vacila, que quer mais que você pegue para tirar onda com a sua cara. O mundo aí fora está cercado esperando você cair, mas o Senhor nesta manhã está dizendo que Ele não abre mão de você, que Ele não desiste de você, que você é responsabilidade dEle. E você precisa compreender isso, porque Jesus Cristo, Ele não nos criou por um acaso. Nós fomos criados para repor o quadro de adoradores. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Deus queria um ser menor do que os anjos, impotente, sujeito ao pecado, sujeito a cair, fadado a errar sempre. E Ele diz: ali está o complemento da minha glória. Levante a mão e diga: sou eu. Qual é a relação de Deus com o mundo onde nós estamos? Primeiro, a relação de Deus com o mundo na condição de Criador é o Senhor de tudo e de todas as coisas. É Ele que está no comando. Quando nós falamos do mundo natural, nós vemos Deus, por intermédio de Jesus Cristo, mostrando o seu domínio, o seu poder sobre a natureza. Quando Ele fez o vento acalmar, fez as ondas diminuírem o seu furor, nós vimos o seu poder sobre os espíritos. Quando Ele expulsou vários demônios, nós vimos o seu poder sobre as enfermidades. Nós vimos o seu poder sobre a necessidade humana, quando multiplicou os pães e os peixes. Nós vemos a sua relação social no casamento em Caná, quando Ele transformou a água em vinho. Jesus Cristo estava dizendo: como Criador do mundo, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, eu tenho tudo no meu controle.
Jesus é tremendo. Jesus, ele é fenomenal. Na verdade, me falta conceitos, palavras para definir. Não tem palavras para definir Jesus, não tem. Não existe, ele é perfeito. E nesta relação de Deus com o mundo, o homem está no meio. Porque tudo que Deus faz em relação ao mundo, ele, olha para mim, repita comigo, ele visa a minha pessoa. Diga isso. Tudo que Deus volta ou vira-se para o mundo, o objetivo sou eu. Olha que coisa gloriosa. Diga, Rosana, eu também. Tudo. Deus, quando se vira para o mundo, o objetivo não é só o mundo, estrutura física, planeta. O mundo que ele constituiu para nós, o seu reino espiritual, invisível, porém, para aqueles que fazem parte, sabem que é muito real. A relação de Deus com a ordem moral, queridos, a santidade de Deus é algo tão terrível, tão tremendo, que a relação de Deus com o mundo moral é incrível. A preocupação de Deus em manter um equilíbrio moral no mundo. Só que esse equilíbrio moral no mundo, com o qual Deus se preocupa, precisa ser apresentado por nós, que somos representantes de Deus na terra. Amém. Então, se não há este equilíbrio moral entre nós e o nosso Deus, que somos representantes dele, como podemos então exigir que o mundo tenha um comportamento moral entre eles mesmos e entre eles e nós? Então Deus começa a mostrar que a preocupação dele com o mundo moral está literalmente apresentado lá em Apocalipse, quando ele vai encerrando de apresentar sua visão a João. Ele diz: ficarão de fora, e cita, neste mundo moral que ele cita, os que ficariam de fora, muitos destes, infelizmente, estão participando do mundo espiritual de Cristo. Mas o que nós devemos estar apercebido é que a igreja que vai subir, infelizmente, está misturada com a igreja que vai ficar. Mas nessa manhã, eu creio que todos aqui têm convicção que vai subir para encontrar com o Senhor Jesus. Então, nesta relação do Senhor com o mundo moral, o Senhor mostra bem claro que na condição de Deus com a ordem moral, nós temos que ver Deus como o promotor do bem. Deus, na sua santidade, não pode, eu digo isso categoricamente, dele partir o mal. O mal é uma característica exterior, de fora de dentro. Uma prova disso é quando ele queria trazer juízo sobre as nações de Israel, ele trazia uma outra nação. Quando ele quis que o espírito saísse e fosse um espírito de engano no meio dos profetas de Acabe, ele usou um espírito de engano e não seus anjos. De Deus, com a sua ordem moral, parte o que é bom. Misericórdia, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Estas são qualidades daqueles que reconhecem o bem moral de Deus na sua vida, que é apresentada pelo fruto do Espírito. O que é o fruto? Fruto é o resultado de alguma coisa. Jesus Cristo está dizendo: se você me tem na vida, você precisa mostrar o resultado disso. Você está entendendo, jovem? Está claro? Se você diz que tem Jesus, mostre o resultado disso. Se você diz que tem Jesus, deixe isso ser visto. Aí você pode dizer: mas irmão Humberto, é muito difícil ser representante de Jesus.
concordo. É muito difícil, é. Agora olha as ferramentas que ele usa. Jesus é tremendo. Ele diz: olha tu que está em pé para aqui, mas se cair, o justo. Ele está dizendo: você só fica prostrado se quiser. Porque ele está sempre pronto a te erguer. Ele não desiste de você. Ele não abre mão de você. Ele não abandona você. Ele é fiel para com você. Aleluia. E precisamos, queridos, entender isto. Nesta relação moral, quem erra somos nós. Ele nunca. Nele não há erro. Mas observe, eu uso sempre o exemplo de Adão. Deus vinha sempre no virar do dia receber a adoração, receber o louvor de Adão. No dia que Adão pecou, Deus veio, procurou Adão, procurou. Quem foi que se recusou? Adão. Porque Deus estava lá com a mão estendida, dizendo: eu estou aqui, eu quero te reerguer, eu quero te levantar, eu quero te dar o direito de recomeçar. Para de se esconder de Deus, porque Deus está com os olhos como chama de fogo. Ele está te vendo. Aleluia! E nestes últimos dias estamos fazendo as nossas autopenitências. Pecamos e nos escondemos. Pecamos e nos escondemos. E estamos com uma cara na igreja, como se nada tivesse acontecendo. Tocando, cantando, pregando, na frente de grupo. Deus está dizendo: é hora de levantar. Não quebre a sua relação com o seu Criador. Porque Ele não quebra a sua relação conosco. A aliança de Deus não abre. O elo de Deus não quebra. O elo de Deus não parte. O elo de Deus é eterno, é infalível. Precisamos compreender isso. Chega que está diante de Deus achando que Deus está passando a mão na sua cabeça. Deus está dizendo: se conserta. Deus está dizendo: se repare. Deus está dizendo: se retifique. Deus está dizendo: eu estou querendo dar um recomeço. A sua vida para. Deus está querendo dar um recomeço. Aleluia. Aleluia. A ordem moral que Deus está relacionando com o seu povo. Me queiram bem pelo que eu vou dizer neste momento, por favor, não me queiram mal. Mas a maioria de nós estamos acostumados com o pecado. Já nos acostumamos. Nada mais nos faz, não faz mal, nada mais. Estamos tão acostumados. Eu vi no ônibus conversando com duas irmãs e eu dizia: o pecado promove prazer. O pecado promove uma sensação de bem-estar. O pecado dá uma ideia de realização social e de realização moral, principalmente quando pecamos naquilo que nós achávamos que era impossível conquistar para pecar. E aí pecamos e ainda contamos com uma coisa prazerosa: rapaz, fiz isso. E Deus está dizendo: se oriente. E Deus está dizendo: me respeite.
Deus está dizendo, procure o seu lugar. E Deus está dizendo, pare de fazer essas coisas achando que eu não estou vendo. Pare, Deus está dizendo, pare. A relação moral de Deus com os seus criadores é algo tremendo, gente. Você sabe o que uma pessoa com uma moral elevada promove em uma sociedade? Observe, quando alguém vai falar de uma outra pessoa que tem um equilíbrio moral, diz, não, fulano, não. Você tem certeza, fulano, na porra, você deve estar enganado. O cara pode até ter feito, mas a moral do cara tem tanto fundamento, está bem alicerçada, não. Você deve estar enganado. Ele pode até ter feito, porque ele é humano, ele é mais. Meu Deus, que mistério! Diga comigo, é isso que Deus quer da minha vida. As pessoas precisam olhar para você como representante de Deus na terra. E dizer, não, ele é de Deus, ele é representante de Deus, ele é crente. Ele é crente. Ela não, outra pessoa, mas ela não. Aleluia! Em janeiro, lá na Argentina, quando a gente estava se apresentando para o curso, um dos professores olhou para mim e disse, você tem alguma formação teológica? Eu disse, sim, tenho. Aí ele disse, olha, os que dizem servir a Deus têm que ser as pessoas mais inteligentes da terra. Assinalada! Aí eu olhei para a cara dele e disse, por que isso? Porque toda a formação econômica da Europa e da América é com base na reforma protestante. Então mostra sabedoria. Se tudo teria sentido na tua vida, por que tu está perdendo para Satanás? Por que tu está perdendo para o mundo? Por que tu está perdendo para o pecado? Deus quer dar a direção à tua vida, para! Olha, eu vou adiantar aqui. Tem a relação de Deus consigo mesmo. Depois a gente fala no outro dia. E a relação de Deus com os homens, os quais o acesso do homem é Deus. O acesso do homem para todas as coisas é Deus. A Bíblia diz que não há nenhuma autoridade aqui na terra se esta não for constituída pelo próprio Ele está dizendo, eu sou o acesso de tudo. Busca ele é o acesso de tudo. Volte-se para ele é o acesso de tudo. Aquilo que você acha que é grande, que não chega para você, ele é o acesso disso. Aquilo que quando as pessoas dizem que vai chegar para você e fala assim, quem me dera. Quem me dera. E Deus está dizendo, eu sou o acesso disso tudo. Glória a Deus. Eu digo sempre, luta aqui, às vezes eu conto para ele assim, eu evito dar o meu testemunho porque as pessoas pensam que é conto de fada. E ontem, conversando com o pastor Antenor, ele disse para mim, rapaz, a sua história é um milagre. Aí eu encho o peito e sabe, é Jesus que fez isso. É Jesus que faz essas coisas. Pastor Manuel ali acompanhou o início da minha fé, chorando, comendo na casa dos outros, vestindo roupa de papai, calçando o sapato do irmão, e às vezes não podendo entrar em casa porque as irmãs não deixavam. E assistir televisão não pagava energia, não podia assistir. Se ele ligasse e procurasse por um Humberto, não podia ter o telefone porque não pagava conta de telefone. Hoje, todo mundo corre atrás de Humberto. Deus tem para você. Ele é o acesso de todas as coisas. Não troque o teu Deus pelo mundo. Não vale a pena. Não vale a pena.
sobre todas as coisas. Aí, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, ele disse: olha, o Deus, que dá acesso a todas as coisas. É o que ele manda Paulo escrever. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para você. Por que então você está trocando Deus por qualquer coisa? Trocando Deus por alguns momentos de sexo, trocando Deus por algumas festas mundanas. Eu vou mais longe. Tem levitas no nosso meio que ainda não cresceram porque está dividido, tocando no mundo e tocando na igreja, tocando no mundo e tocando na igreja, tocando no mundo e tocando na igreja. Tu vai parar! Vamos! Pastor, líder de jovens, um ser social. Como está o meu convívio com o meu Deus? Pergunte a você mesmo, não pergunte a seu irmão não. Essa é uma resposta sua e não seu irmão. Porque nós geralmente nos habituamos, pergunte a seu irmão, pergunte a você mesmo. Seu irmão está fazendo a reflexão dele. É hora de você fazer a sua. Como eu estou com Deus? Ele tem. Ele é que mais tem. E a misericórdia de Deus alcança o homem na sua mais vil condição. Olha que Deus sobrenatural. Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus está preocupado com a sua atitude diante do pecado. Eu costumo andar da igreja, não se preocupe não. Aí Jó faz uma pergunta, traz uma pergunta que Jó faz. Olha essa pergunta. Quem é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado? Eu não aguento um negócio, eu fico todo mole, eu fico frouxo. O coração não aguenta, o coração do crioulo não aguenta um negócio desse. Olha a pergunta: quem é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado? Jó 7,17.
respeito da ocupação de Deus, ele diz: o meu pai trabalha até agora. Está trabalhando, meu pai não para. Você sabe por que papai não para? Para livrar a vida de Humberto do inferno, para livrar a sua vida da morte, para não deixar o inimigo se andar com você. Deus está trabalhando, dizendo: anjo, guarde lá ele, anjo, livra lá ele, anjo, protege ele ali. Diabo, sai, não toca, não mexe, é meu, quem toca é meu, é meu, é meu, é meu. Deus trabalha! Deus que pode tudo, tu é tremendo, tu é maravilhoso. E o salmista diz no Salmo 3, no Salmo 8, versículos 3 e 4: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que tu criastes, penso: quem é o homem para que tu te lembres dele? Quem é o ser humano para que te preocupes com ele? Oh, Davi, que sabia o que escrevia, que sujeito! Quem é o homem? E às vezes nós nos julgamos os poderosos, né? Não é porque se não fosse eu na liderança, o negócio não acontecia. Se não fosse eu lá no ministério de louvor, o louvor não seria tão bom. Se não fosse eu tocando, o negócio não seria influente. Se não fosse eu, do nada. Se não fosse Deus na tua vida, se não fosse Deus na tua vida, se não fosse Deus, se não fosse Deus, se não fosse Deus. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 6, ele diz: ó Deus, quem é o ser humano para que te lembre deles? Quem é o homem para que te importes com ele? São inúmeras as teorias que hoje temos, que hoje pensamos, que hoje refletimos sobre o contexto da psicologia da relação entre Deus e o homem. Você quer ver uma prova da preocupação de Deus com o homem? João 3,16. Diga: porque Deus me amou de tal maneira, foi que mandou seu filho Jesus para morrer no meu lugar. Isso é prova de amor? Isso é prova de preocupação? Dá para você entender o cuidado e a preocupação de Deus com você? Tire o mundo de pecado da sua vida. Tira o mundo de separação da sua vida. Tira este mundo de tribulação da tua vida, porque Deus está preocupado na sua relação com você. Sabe o que me chama a atenção? O homem pecou tanto que por ele mesmo, o homem, era impossível ele retornar a Deus. É Deus, eu tenho uma solução. Vai, Jesus, abre uma ponte entre o homem e mim. Vai, Jesus, traz ele de volta. Vai, Jesus, religue eles a mim. Vai, Jesus, construa uma ponte. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta. Jesus não tem outra passagem. Quer ir para Deus? Eu sou a porta. Quer entrar nos céus? Eu sou a porta. Quer ter comunhão com o irmão? Eu sou a porta. Quer ser cheio de poder? Ele é a porta. Quer ligar os céus? Ele é a porta. E ele diz: quem entra por ele entrará e sairá e encontrará alimento para a sua vida, que é pastagens. Ele está preocupado com a gente. Ele é o maior preocupado, não é você. Não pensem que você é o maior preocupado da relação. Olha que incrível. Aleluia. Sabe o que eu acho incrível? Vamos analisar um pouquinho a condição de Deus. A condição de Deus: todo-poderoso, eterno, Senhor de tudo e de todas as coisas, santo, único que tem poder, único que pode estar em todo lugar, o único que sabe tudo. Ele precisa de você para quê? Diga: para nada. Mas mesmo assim ele está dizendo: eu quero você, eu quero você.
Eu não desisto de você. Eu não abro mão de você. Eu não abro mão, eu não abro mão. Deus está dizendo nesta manhã, jovem, Ele não abre mão de vocês. Ele não desiste de vocês. Entendam isso. Eu coloquei tanta coisa aqui, gente, que não vai dar. Eu acho que eu fiquei empolgado na hora que eu estava fazendo esse negócio. E eu sempre digo que profeta e pregador empolgado fala o que Deus manda e o que Deus não manda. E uma coisa é crente empolgado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu coloquei algumas teorias aqui, mas não vale a pena comentar essas teorias. Nós vamos comentar apenas a última parte desse estudo que nós, pela bondade de Deus, preparamos. 1 João 2,14. O que levou João a escrever estas cartas? O que levou João a endereçar essa parte da carta aos jovens? Gente, isso é muito forte. Você sabe o que essa carta significa? Uma declaração de confiança. Deus estava dizendo para os jovens: independente da condição que esteja o mundo, eu confio em vocês. Eu não aguento dar vontade de sair correndo, eu não aguento um negócio desse. Porque Deus está dizendo exatamente isso: independente do mundo onde você esteja, eu confio em você. Mas o que diz? Eu escrevo para vocês, jovens, porque vocês são fortes. E a palavra de Deus está em vocês. E Ele vai e crava. E vocês já venceram o maligno. Ele está dizendo: eu confio em vocês. Dá para vocês dizer. Quando Deus usa, porque a palavra ela é toda inspirada por Deus. E tudo que foi escrito, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: para a nossa edificação escrita está. Isso é claro. Isso é claro. Aí vai o apóstolo João, que é chamado por muitos sábios como o teólogo João, o teólogo. E antes de escrever a sua visão sublime do Apocalipse, ele traz esta carta universal, porque o gnosticismo estava entrando na igreja. Os gnósticos eram uma seita versada na filosofia greco-romana, que preocupava-se mais com o saber do que com o caráter íntegro do homem. Para os gnósticos, se você fosse sábio, você podia pecar, porque você era tido como uma pessoa seleta e tinha liberdade para fazer o que quisesse. Não são muitos, ou não são diferentes. Tem muitos sábios no nosso meio hoje que fazem isso também. Pecam, aprontam, pintam e bordam, são intelectuais e acham que podem tudo. E estes gnósticos, eles conseguiam atrair a atenção da juventude cristã. Pegaram o da meada? Eles conseguiam atrair a juventude cristã. E a juventude, quando viu os gnósticos e os seus seguidores fazendo as suas aparições e as suas citações filosóficas, aquilo encantava os jovens. Eles eram atraídos por aquilo. E só que os gnósticos, eles começaram a se ramificar de tal forma que eles começaram a implantar o seu comportamento moral nas igrejas. Meu Deus! E os jovens da igreja, é por isso que João escreve aos pais, aos filhos e aos jovens, porque eram eles que formavam a igreja. E em especial ele sai para os jovens e diz: mesmo isto estando acontecido
na minha igreja, vocês estão elibados, estribados, montados, firmados na minha palavra. Jesus Cristo começa a dizer por intermédio de João que esta palavra gerava no jovem uma condição em que os jovens tornavam-se homens e pessoas de confiança de Deus. Mas para isso acontecer, os jovens tinham que ter a palavra na sua vida. A palavra tem que ser uma prática do seu cotidiano. Eles tinham que ter hábito de leitura. Eles tinham que ter hábito de oração. Eles tinham que ter hábito de busca. Porque quando estas coisas viriam para eles, eles sabiam se desviar delas. Mas só que nestes últimos dias, nós estudamos tudo menos a Bíblia. Eu estou me preparando para o vestibular e eu vou defender o meu mestrado. Eu tenho mestrado para defender e eu não estou conseguindo dormir. Gente, a minha monografia está me tirando o sono. Eu tenho algumas planilhas lá do escritório para formatá-las. Eu tenho tanta coisa para fazer. E nós esquecemos do principal. E Jesus dizendo: você está sendo engolido pelo sistema. Você está sendo engolido. Ele te chamou para ser cabeça. Quem é cabeça não é engolido, dita as normas. Não é engolido. Quem é cabeça se organiza. De tal hora a tal hora eu não deixo nada, é eu e Deus. Já pensou se todos os jovens dissessem das 9 às 10 da noite, para os que fazem faculdade? Antes de sair, não, que você estava vendo o trabalho, correndo, aquela coisa toda, né? Mas quando retornasse do trabalho, no máximo você vai juntar, vou tirar 30 minutos para Deus. Ó, que coisa tremenda. Você já pensaram o que é isso? Chegar da faculdade, da universidade cansado, ir tomar o seu banho, comer alguma coisa, e mesmo ali, debruçando, caindo de sono, dizer: não, Deus, esses meus 30 minutos são teus, ninguém toca, nem o sono tira. Imagine como Deus, isso é citação minha. Citação minha. Imagine como eu fico no coração de Deus. Imagine, tente imaginar. Tente imaginar. Será que nós jovens temos feito isso? Olha muito bem, nós jovens temos feito isso. Mas Deus dessa maneira está dizendo: mesmo que o mundo esteja invadindo a sua vida, mesmo que a busca por um espaço ao sol tenha tomado o teu tempo, mesmo que as coisas do reino de Deus tenham fugido ao seu controle, Ele está dizendo: jovem, eu confio em vocês. Será que eu preciso reavaliar a sua relação com o nosso Criador, com o mundo onde estamos e conosco mesmo? Vamos cantar um louvor. Já estamos encerrando. Pastor Pide, por favor. Eu quero apresentar a igreja em Ilhéus, ou de Ilhéus, o jovem senhor, o pastor Elpidio, que é o líder desta casa, é uma pessoa que, por bondade e graça de Deus, tem nos abraçado sempre que estamos aqui. E eu confesso para vocês que tem uma pessoa no quilate do pastor Elpidio abrindo espaço para Humberto. Gente, eu fico numa vaidade santa que vocês têm que imaginar. É sério, pastor, eu fico com o coração no tempo de... Sabe como é, né?
porque são obreiros como o Senhor que preserva a integridade da igreja nesses últimos dias. E a maioria de nós jovens não entendemos isso. Achamos que a sua doutrina está ultrapassada, mas a doutrina de Deus não é ultrapassada. Ele diz que passarão os céus e a terra, mas a sua doutrina permanece para sempre. E as pessoas precisam entender isso, que a palavra não é sua, a palavra é de Deus. E quando elas entenderem isso, elas vão parar de se preocupar com o Senhor e vão se preocupar com a adoração delas ao Senhor. E aí o céu será descortinado neste lugar e Deus vai continuar bradando. O pastor Pini vai estar fazendo o que ele quiser com a igreja dele, né, gente? Por favor, né? A gente tem que entender isso. Aí, depois que o pastor Pini fazer o exercício da sua fala, nós vamos fazer um momento daquela louvação do sacro. Depois louvou, meu pastor? O Senhor é um príncipe. Obrigado. Pastor Pini, fique à vontade. Fique à vontade depois. Pastor Pini, assim o Senhor quebra o coração desse crioulo. Já está mole. Gente, eu já estou todo mole aqui. Eu estou todo mole. Eu estou, sério, eu estou parecendo que estou flutuando. Eu quero que o Espírito de Deus faça vocês sentirem o que eu estou sentindo, para que vocês compreendam